precisamos crer na vida eterna, como professamos no creio, e também porque vemos em Jesus esta garantia. Então, o medo pode nos apavorar nesse tempo? Sim, o medo pode nos apavorar, mas nós temos muito mais que ter a coragem que Jesus teve. O medo se apoderou dele também lá no Getsemane. É homem, era Deus, mas homem. E como homem sentiu também medo, sentiu solidão, sentiu angústia. Mas ele colocou-se sempre na vontade do Pai. Assim somos nós. E assim no mundo, com tantas perdas, tantas pessoas sendo levadas ao céu, nós somos chamados hoje a nos preparar, a entrar numa atitude, começando hoje, durante essa semana até a Páscoa, numa atitude de oração, de pessoas que vigiam e oram. Assim pede Jesus, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Às vezes o demônio pode nos pegar aí pela fraqueza da fragilidade de nossa carne. Como diz São Pedro, orai e vigiai, porque o demônio está ao vosso lado, como um leão, pronto a vos devorar. Muito bem. A primeira leitura chama atenção. Deus deu aqui, diz, para esse servo, capacidade para expressar bem. Expressar bem para poder o quê? Atrair a simpatia e a atenção e também a adesão dos seus ouvintes. Olha, interessante que isso se cumpriu em Jesus, porque todos aqueles que ouviam Jesus ficavam atraídos, simpatizavam com a sua pregação, davam atenção e, é claro, muitos seguiram Jesus, porque a sua facilidade em expressar cativava. O que significa então ter esta facilidade de expressar? Significa que Deus deu o dom para transmitir a palavra. E mais, transmitir essa palavra a quem perdeu a confiança, conforme está na primeira leitura. Às vezes nós temos aquela preocupação, mas o que eu vou falar? Ora, Deus nos dá a capacidade através do Espírito Santo. Nem eu sei o que falar, nem você sabe. Somos como crianças, como diz o profeta Jeremias. Mas Deus é aquele que imprimiu em nós o Espírito Santo. E através deste Espírito somos capazes de expressar bem, anunciando assim a palavra do Senhor. Muito bem. Então, este servo, transmitir essa mensagem aos pobres, porque diz, as pessoas estão sofrendo, os pobres são como caniços rachados, como luz que está para se apagar. Então o servo ele vem justamente para trazer de volta essas pessoas à esperança. A chama da esperança precisa ser infundida na vida daqueles que estão assim, sofrendo, como um caniço rachado, como uma chama, uma vela que está para se apagar. E é interessante, que este servo, além de trazer essa esperança, ele se coloca numa disposição, que é a escuta da palavra de Deus. Ele não fecha os seus ouvidos de maneira alguma. Pelo contrário, está sempre atento, justamente para não perder nada daquilo que Deus lhe comunica. Assim somos nós também, queridos irmãos e irmãs. Precisamos ter essa atitude de ouvintes. Sabemos que vivemos num mundo onde as pessoas querem falar. Às vezes você fala assim, nossa, nem me deu oportunidade de falar. Isso acontece. Então, mas nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai fazer com que nós compreendamos a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Que mais aqui aparece nesta leitura? A segunda parte. Este servo, além dele ser essa pessoa que vai anunciar, ele também deve suportar as provações, suportar as perseguições por causa da mensagem que anuncia. Isso aqui é duro, Por isso que hoje falta profetas, pessoas que digam a verdade, mas uma verdade que
com caridade, que transforme o coração das pessoas. É o profeta que anuncia e que denuncia também aquilo que leva à morte, aquilo que faz com que as pessoas se sintam cada vez mais excluídas da face de Deus. Então o profeta tem uma missão muito difícil, por isso ele deve confiar constantemente no Senhor e estar preparado para a perseguição. Ele será assim. Então o servo sofre as injustiças, e ele, por que sofre as injustiças? Porque ele defende a verdade em nome do Senhor. E o que mais acontece em relação a esse servo? E se cumpre em Jesus uma violenta reação, porque anuncia o amor, a misericórdia, anuncia o reino de Deus, fala da importância de viver conforme Deus propôs na lei. Por isso que o servo, ele é insultado, ele é flagelado, ele é coberto de cusparadas, enfim, todo tipo de reação violenta contra o servo. Por isso a palavra se cumpre em Jesus. Agora, muito mais que isso, essa palavra que se cumpre em Jesus, ela também precisa se cumprir em cada um de nós.